JVC por aqui, saudações, um grande abraço em todos. A gente vai conversar rapidamente aqui sobre uma pergunta que geralmente é feita. Como começar a ter uma vida de estudos, um hábito de leitura? O hábito de ler, que é o pontapé para uma vida de estudos, de forma autônoma, onde você não dependa de terceiros para estudar, não dependa necessariamente da sala de aula para manter-se estudando, lendo, certo? A sala de aula é um encontro, mas a vida de estudo se prolonga para fora da sala de aula. Então, como é que você vai ter essa rotina? Como é que você vai encontrar um start para você iniciar essa rotina de estudos? E tem dois caminhos, e acaba que às vezes um se encontra com o outro. O primeiro caminho é o caminho da necessidade. Esse é o caminho mais habitual. As pessoas se veem na necessidade de estudar para ser testado em uma prova, os seus conhecimentos, para aplicar em alguma coisa. Então ela se vê na necessidade de estudar e acaba criando o hábito, a rotina. E quando cria-se o hábito pela necessidade, acaba se encontrando lá na frente com o prazer, a satisfação pelo conhecimento, pelo que está sendo aprendido, pelo objeto estudado. Então, tem esse encontro entre o que começa pela necessidade e termina pelo prazer. Mas pode também começar pelo prazer e terminar na necessidade. Como assim começar pelo prazer, pela satisfação? Você pode começar tendo um hábito de ler. Você procura. Poxa, o que é que eu tenho interesse? O que é que me dá vontade de ler? Não é o que me é necessário ler, mas o que é que me dá vontade? Eu tenho alguns amigos que gostam de futebol. Aí eu sempre digo, se você quer ter o hábito de ler, comece lendo pelo que você gosta. Comece lendo sobre uma biografia de um jogador, comece lendo sobre tática, comece lendo sobre histórias relacionadas com futebol e por aí vai, crônicas de futebol. A partir desse núcleo que você vai formando de hábito de leitura do que você gosta, você vai ter um prazer agora em apreciar não mais o objeto do que você gosta, o futebol, nesse exemplo, mas você vai começar a ter prazer pelo processo de conhecer, certo? E não só apenas pelo objeto. E aí você vai estendendo o seu prazer por leitura para outras áreas. Então você começa ali apoiando, construindo o alicerce da sua vida de leitura pelo que você gosta. Poxa, eu gosto de... tenho curiosidade em astronomia. Eu fico pensando assim, refletindo sobre questões do cosmos, do universo. Comece lendo por isso. Eu lembro que por volta de 2015, eu descobri um prazer muito grande que uniu prazer e necessidade. Eu vivia naquele tempo uma dúvida muito grande sobre a existência de Deus, flertando ali com ateísmo, com agnosticismo, e ali entre 2014, 2015 e 2016 eu descobri um prazer por leitura teológica. E foi um dos encontros que me proporcionou esse desejo de sentar, ler por prazer. Havia um pouco de necessidade porque a crise batia muito grande aqui dentro e eu tinha muita necessidade, muita sede de ler. Mas essas duas coisas, você tem que começar ou por necessidade... A minha cachorra latiu pra caramba agora, desculpa. Eu não vou deditar não, vai assim mesmo. Então, ou por necessidade ou por prazer. É esses dois caminhos que você vai ter o hábito de ler, a vida de leitura. Beleza? Então é isso aí, gente. Espero que tenha ficado bacana. A Belinha atrapalhou aí no final. JVC, saudações, um grande abraço.